Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. O tema de hoje é depressão. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da história, no sentido patológico. Há presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. É necessário o acompanhamento de especialistas da área da saúde, tanto para o diagnóstico quanto para a prevenção e tratamento adequado dessa patologia. Especialistas apontam as exigências da vida moderna como fatores desencadeadores da depressão, como, por exemplo, o estresse, a competição, a falta de tempo para realizar atividades de lazer. E dados da Organização Mundial de Saúde estimam que até 2030 a depressão será a doença mais comum no mundo. Segundo essa informação, os pobres sofrem mais, embora saibamos que os países ricos são os que possuem maior prevalência diagnosticada. Para discutir sobre esse tema, nós temos hoje como convidada a professora doutora Iracema Teixeira, psicoterapeuta formativa, doutora em psicologia e professora do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação. Agradeço a presença, professora. Eu que agradeço o convite. Professora Iracema, por que hoje, atualmente, a depressão é algo tão frequentemente discutido na mídia? Porque, na realidade, é uma doença que tem uma prevalência muito grande em termos mundiais e é a quarta maior prevalência aqui no Brasil. Nossa. Existe uma estimativa de que, como você mesmo disse, daqui a alguns anos essa doença ocupe o segundo lugar no ranking de doenças no mundo todo. Então, de fato, isso é uma questão preocupante, não só em relação às condições de desenvolvimento de tratamentos mais eficazes, como também de definições de políticas públicas que sejam, de fato, comprometidas com a prevenção da doença. Em alguns países, como por exemplo a Suécia, é um problema de saúde pública a depressão. Né? E eles, inclusive, têm isso no Ministério da Saúde deles como algo importante e uma política forte de prevenção. E no Brasil a gente tem dados relevantes também, né? Significativos da depressão, mas que é pouco diagnosticada. Na realidade, nós vivemos um problema muito grande que é com relação ao preconceito e o medo de ser diagnosticada a doença. Existe um preconceito muito grande de buscar tanto o tratamento psiquiátrico, com orientação com o psiquiatra, que possa fazer o diagnóstico correto, como também a procura por uma psicoterapia, desenvolvida por um psicólogo clínico devidamente habilitado e experiente. A depressão não é uma doença fácil de ser diagnosticada. Quais seriam os sinais que comprovam um quadro de depressão? Ou isso pode variar de pessoa a pessoa? Nós temos alguns critérios dentro da psiquiatria que apontam para um quadro que facilite o diagnóstico. Primeiro de tudo, a pessoa tem que ter um humor triste, que é diferente de tristeza, porque tristeza é um sentimento normal, natural e até, inclusive, é um sentimento saudável, adaptativo à vida de qualquer pessoa, né? O humor triste, junto com um quadro de perda de vitalidade, perda de energia vital, esse estado, combinado com alguns outros fatores, como alteração de sono, alteração de alimentação, perda de concentração, sentimentos de desânimo, a perda da noção de um senso de futuro, um pessimismo muito grande. Esse conjunto de sinais, quando presentes durante a maior parte do dia, durante pelo menos 2 semanas, e a maior parte desses dias, né, indica um quadro de depressão. Mas eles podem ser... tem que ter todos esses... Não. Os 2 prevalentes são, os 2 mais importantes são humor triste, né, uma forte e profunda tristeza difusa, e uma perda de energia vital, uma perda de interesse pelas atividades,
uma perda, inclusive, de força para a execução de tarefas, o que é bem diferente de preguiça e falta de força de vontade, porque isso é um grande problema que nós enfrentamos aqui. Né? Muitas pessoas, até mesmo familiares e amigos de uma pessoa deprimida, elas se enganam quando tentam estimular o deprimido a dar a volta por cima, a se divertir, a ser mais forte, e isso só gera um agravamento do quadro, porque o paciente deprimido, ele sofre de um senso de impotência muito grande. Então, quando ele é cobrado, de certa forma, ou estimulado, ele não consegue realizar essas tarefas, ele deprime mais. Então, o melhor incentivo, eu costumo dizer para os familiares e amigos, é incentive, estimule a buscar o tratamento. Porque a pessoa, por si só, ela não consegue sair da depressão. Né? Não consegue. Pode existir pequenos episódios de melhora no quadro. O paciente pode se sentir durante alguns dias com mais vitalidade, com mais energia, porém, esses períodos de de melhora, são breves. E os sintomas retornam e, sem o tratamento devido, podem retornar com uma intensidade maior. E o quadro pode ficar mais cronificado. É interessante. Existem tipos de depressão? Existe. Nós temos, assim, podemos dividir a depressão. Tem dois tipos de classificação. Uma classificação mais abrangente, que seria a depressão grave, moderada ou leve. Né? Isso vai estar relacionada à intensidade dos fatores limitantes da vida produtiva da pessoa. Tá? Mas, de acordo com o DSM, que é são parâmetros de diagnóstico, de critérios definidos internacionalmente, né? Existem 3 tipos de depressão. Uma depressão chamada transtorno de depressão maior, a distimia e também a transtorno bipolar. Tá? Poderia falar um pouquinho de cada uma? A depressão maior, ela reúne todos aqueles sintomas clássicos que eu disse há pouco sobre a depressão, num estado assim muito mais intenso e caracterizado também com pensamentos e desejos de morrer e ideias também de suicídio. A gente precisa também definir que às vezes a pessoa tem vontade de morrer, mas não tem ideias de projeto, de planejamento de suicídio. Então, isso também faz um diferenciamento em termos de critério de gravidade. Tá? Quando a pessoa começa a planejar situações de suicídio, isso é algo assim, de indício mais grave. Então, essa depressão maior, que tem um fator genético muito forte, tem aspectos ambientais também e traços de personalidade. Né? Esse é um quadro mais grave. A distimia é aquela situação em que a pessoa tem, para fins de diagnóstico, é importante observar esse comportamento durante uns 2 anos, pelo menos. Que é aquela pessoa que reclama muito, que só vê o lado negativo da vida, que é muito pessimista. As pessoas têm uma dificuldade de interação muito grande com essa pessoa, porque ela reclama demais, ela é crítica de uma forma muito exagerada. Exigente também. Muito exigente, se torna intolerante, impaciente. Enfim, é aquela pessoa que fica no dissabor da vida, nada dá prazer, nada é interessante. Enfim, como é algo leve, o problema é que tendem as pessoas a meio que conviverem com esse estado. O problema começa a ficar mais acentuado quando as pessoas com as quais elas interagem começam a reclamar. E ela começa, então, a ter dificuldades no entrosamento, tanto no aspecto social e familiar, quanto profissional. É isso que eu ia perguntar, a senhora já falou. Então, aí são os familiares que notam, reparam, né, e falam, você precisa... Não aguento mais. Já está enchendo a paciência. Está enchendo demais, né? E aí começa a perceber que alguma coisa não está muito certa. E o bipolar, sucintamente? O transtorno bipolar, ele está relacionado com um contínuo entre a depressão maior
e momentos de euforia ou então de hipomania. São comportamentos muito desorganizados, de grande excitabilidade, comportamentos acelerados, ou então, no outro extremo, a depressão. Então, é importante entender que é um contínuo, que não existe a polaridade. Na realidade, os quadros mais comuns fica a nuance entre um polo e outro. Tá? Então deixa eu ver se eu entendi, o pessoal de casa entende, talvez não tenha ficado tão claro, mas assim, uma pessoa, para ela ser bipolar, ela tem que estar nessa depressão mais grave? Não, ela tem que apresentar episódios de depressão, tá? E, em outros momentos, episódios de euforia. Tá, mas não necessariamente ela precisa passar por essa depressão mais grave que a gente... Ela pode apresentar um estado de depressão maior, depressão grave, tá? Ou pode apresentar uma depressão mais moderada. Tá. O que caracteriza é, como chama o nome, é bipolaridade. Ora muito deprimido, ora numa euforia muito grande. Mas aí a tendência ao suicídio dessas pessoas bipolares seria a mesma da depressão maior? Dentro da depressão. No estado da depressão. As pessoas no estado de euforia, elas podem se colocar em situações de grave risco. Então, por exemplo, vai para cima do telhado para ficar vendo a lua e não tem a noção do perigo que pode cair e levar um tombo. Então, ela perde a noção da realidade enquanto autopreservação. Todas as pessoas, professora, estão sujeitas à depressão? Há diferença entre sexo, por exemplo, para a manifestação da doença? O que nós temos é que existe uma proporção de 2 mulheres para um homem. As mulheres tendem a se deprimir mais. Não se tem estudos ainda muito definidos quais as razões que levam as mulheres a se deprimirem mais. Existem algumas teorias que falam a respeito da oscilação hormonal, né, que é um dos fatores que favorecem ao estado depressivo. Inclusive tem até a depressão pós-parto, né, que tem a ver com isso. Que pode apresentar o quadro de depressão após 18 meses do parto. Né? Então, como também as situações relacionadas, algumas mulheres relatam um estado depressivo no período pré-menstrual, né? Apesar de que não existe nenhuma comprovação definida da síndrome pré-menstrual com depressão, mas algumas mulheres relatam um estado de humor mais entristecido, mais deprimido nesses períodos de pré-menstruais. Agora, a depressão, ela ocorre em homens, mulheres, crianças, independente da idade, da classe social. Isso é muito importante, poder ter conta disso. Acontece também, que eu acho que é importante dizer, Jorge, que alguns estudos mencionam que as mulheres, por terem mais facilidade de expressar o sentimento e de buscarem tratamento, tá, pode dar uma impressão de ter uma quantidade maior de mulheres. Porque a gente não pode... da mesma forma que teria muito mais homens apagando suas mágoas, digamos assim, num boteco ou consumindo bebida alcoólica, né, e está deprimido. E usa o álcool, como também a droga ilícita, como uma forma de anestesiar a angústia. Esse sentimento angústia, o que seria, assim... Traduzindo, porque as pessoas confundem angústia com tristeza. A angústia é um nível de tristeza muito mais intenso e profundo. Tá? Contínuo, a angústia digamos assim. é de intensidade. Intensidade maior de uma tristeza. Mesmo, não necessariamente de prolongamento, de continuidade. Mas ela, em geral, vem sempre muito acompanhada daquela... O pessoal fala aquela dor no peito, aquela dor no peito funda, né? A tristeza, ela tem uma característica mais difusa e também é mais momentânea. Uma pessoa morreu na sua família, você vai ficar triste. Não, aí quando a gente fala do luto já é uma outra situação, tá? Porque as situações de perda, elas podem desencadear uma depressão. Tá? A tristeza, ela é muito situacional e é muito ligada a uma causa específica e explicável. E ela é mais superficial, não traz impedimentos nas atividades laborais. A angústia já traz algum comprometimento. Entendi. Tá? A depressão, o comprometimento é bem maior. E essa coisa da competição do mundo moderno, essa correria das pessoas pensarem só em dinheiro, de esquecer do lado humano, de esquecer dos sentimentos,
Na sua opinião, na opinião da senhora, isso pode trazer uma depressão? Por que as pessoas elas estão tão insatisfeitas com o que tem no mundo de hoje? Nós vivemos num período em que o consumismo, né, a necessidade de consumo é um ponto muito forte. Então, nós temos que consumir não só em termos de aquisição de bens materiais, né, de status social. Consumir para ser, né? Para mostrar. Para mostrar. Então, não é só... não estou falando do consumismo no sentido só em termos materiais, mas de aquisição de status social, por exemplo. Né? Carreira, o reconhecimento público, enfim. Então, essa ânsia pelo reconhecimento público, que gera um distanciamento do autorreconhecimento, do reconhecimento do alto valor, né, leva a atitudes mais individualistas, né, menos solidárias, né, e, consequentemente, um nível de solidão muito grande. E um outro aspecto é a aceleração do ritmo. É academia 24 horas, é supermercado 24 horas, é tudo funcionando 24 ou 30 horas. Né? Então, essa aceleração e essa falta de reconhecimento e também esse isolamento está relacionado à depressão? Pode desencadear a depressão. Até porque a depressão ela pode aparecer como uma estratégia de preservação do próprio organismo. É porque muitas vezes, estou perguntando isso que o pessoal de casa já deve saber, tem algumas mães, né, que elas ocupam muito tempo dos filhos, que não necessariamente é atividade de lazer. Né? Então, faz judô, faz natação, faz isso, faz aquilo, mas deixa de ser criança. Então, isso gera um isolamento, que também vai, com o tempo, levar essa pessoa a ser um pouco individualista. Pode até nem ser um isolamento, porque essa criança pode estar em atividades coletivas, tá? Mas o que existe é uma exigência extrema de desempenho. Tá? E isso pode gerar um esgarçamento, pode ser um nível de estresse muito grande para que a criança dê conta, não só de expectativas em relação aos pais, mas de expectativas criadas pelo próprio contexto que ela está vivenciando. Quando eu me referi a esse excesso de atividades, eu quis dizer o seguinte, que a criança muitas vezes deixa de ter os momentos dela livre de lazer como outras crianças para fazer coisas obrigatórias. Como adulto. Né? Você tem que ter o judô. Uma questão que é muito séria é o sono. As pessoas estão diminuindo cada vez mais a quantidade de sono. E isso é gerador de depressão. Uma boa noite de sono e o sono reconfortante. E como a senhora falou também, o contrário também ocorre, né? A depressão, um sinal, insônia ou problemas de sono também podem ser sintomas Fica um círculo vicioso. Né? Às vezes a privação do sono é porque tem trabalho para entregar, ou tem prazo para cumprir, ou porque está direto no computador, está direto... Enfim, essa aceleração gera uma motilidade excitatória corporal, uma motilidade cerebral muito grande que vai gerar um esgarçamento. E, às vezes, a depressão vem como uma forma de obrigar, entre aspas, a pessoa a parar. Já que ela não está fazendo essa parada regeneradora, essa pausa de lazer, ela tem que parar de alguma forma. Quando a senhora fala assim, esse esgarçamento seria o esgotamento, uma sobrecarga. Isso, uma sobrecarga. Agora a gente tem um quadro no programa que são as perguntas de e-mail. Então, a gente vai agora responder as perguntas. Se você tiver alguma pergunta, mande para a gente, espaçoabertoparasaude@gmail.com. A gente tem a primeira pergunta aqui da Priscila Assunção, ela é empresária, ela quer saber, existe uma influência do meio de comunicação e cultura de massa na predisposição para a depressão? Isso existe? Não existem estudos que apontam essa relação direta. O que a gente pode supor é que a mídia ela vai colaborar para o estabelecimento de alguns modelos e parâmetros de funcionamento no dia a dia e que podem não ser orgânicos e que podem gerar realmente condições de estresse e assim favorecer a depressão. Tipo ter o corpo perfeito que a televisão mostra, né? Justamente. Ter aquele status, como a gente comentou anteriormente. Isso. E aí sempre são modelos quase que inalcançáveis, né? Porque toda mulher fica admirando a Gisele Bündchen, né? Mas
que 1% das mulheres chegam a tem aquela genética, né? Digamos assim. Justamente. Então, o nível de angústia e de ansiedade por não atender esses modelos pode ser de tal forma, contando com uma vulnerabilidade pessoal e desencadear uma depressão. Interessante. A pergunta do Antônio Ribeiro, ele é aposentado, ele quer saber, a depressão tem cura? Dependendo do que se entende como cura, a gente pode dizer que sim. Né? Porque a cura a gente entende que aquele paciente que tem um quadro depressivo, que retoma suas atividades, que passa a ter a sensação de prazer, uma vida sexual satisfatória, tem um bem-estar, tem disposição, ele está curado, desde que ele mantenha a medicação. Tá? Então, assim, ele precisa de um tratamento. O tratamento é fundamental. O tratamento, e estudos comprovam que o uso da medicação antidepressiva associado com a psicoterapia possui efeitos muito benéficos e duradouros ao quadro do tratamento da depressão. Tá? Então, às vezes, o paciente ele mantém a medicação, mantém a psicoterapia e tem uma qualidade de vida muito boa. Tá? Cura não quer dizer ficar sem remédio. É porque às vezes chega um estágio, pelo que eu entendi, que deveria fazer só uma melhoria, né, uma manutenção para se manter, se sentir bem, digamos assim. O que precisa entender é que a depressão ela é uma doença que envolve um déficit na produção de determinados neurotransmissores, algumas substâncias que são produzidas pelo cérebro. Então é um estágio fisiológico que ele pode se manter. Que precisa isso. E aí a medicação ela vai fazer frente a esse déficit. Vai poder compensar esse estado. E a psicoterapia ela vai ajudar que a pessoa consiga identificar os fatores que são mais difíceis para lidar e auxiliar, então, na identificação de como gerenciar essas questões mais complicadas. Uma outra pergunta, da Inês Baiense Gomes. Ela é pensionista, ela quer saber, a depressão pode atingir mais mulheres acima de 40 anos? Não necessariamente tem uma relação direta com a idade. Tá? A depressão ela pode atingir mulheres e homens de uma forma, assim como eu falei anteriormente. A gente falou até de crianças. Isso, de uma forma assim, muito ampla. E o meio tem, quando fizeram essa pergunta anterior falando da mídia, né? Eu acho que o meio, que a gente falou do meio, da genética e da própria personalidade da pessoa. A doença, a depressão é multifatorial. Né? A gente vê um aspecto genético, biológico, ambiental e psicológico. Então, ela reúne esses fatores, é possível compreender e, inclusive, diagnosticar o problema. Né? Eu não mencionei anteriormente, mas existem aqueles quadros de depressão reativa, em resposta, em reação a uma situação traumática, que foi vivida de um distúrbio pós-traumático, digamos assim. Porque tem um transtorno... Tem um transtorno pós-traumático, mas a depressão ela pode vir como reação a uma situação traumática intensa, momentânea, um choque ou trauma, tá? Sofreu um estupro. Tá? Ou então ela pode vir de uma sequência de situações estressantes, como, por exemplo, o assédio moral. Tá? Então, dependendo da intensidade da frequência, a pessoa pode reagir de uma forma depressiva à situação. É um estresse cumulativo que pode levar à depressão. A gente tem mais uma pergunta aqui do Joaquim Alves Barbosa, ele é aposentado também. Qual é o tratamento ideal para a depressão ou para a pessoa deprimida? Remédios, terapia, lazer, alimentação, exercício? Acho que a gente até falou um pouco, mas aí daria para dar uma reforçada para o Joaquim. O tratamento correto é a psicoterapia associada à medicação, prescrita por um médico. Então, o paciente tem que ser acompanhado por um psicólogo clínico habilitado e um psiquiatra. Tá? A alimentação, ela conta também. Existem pesquisas que o açúcar em excesso, a cafeína em excesso são prejudiciais. O uso de bebida alcoólica, o uso de alimentos muito gordurosos também contribui negativamente. As próprias drogas pesadas mesmo, né? O crack e a cocaína, que depois a pessoa fica muito pior do que... mas aí a gente está falando de outro tipo de depressão, né? Que tem um fator desencadeador pelo consumo da droga, da medicação. Que bloqueia lá os centros, lá, receptores de serotonina e depois
Agora, o exercício físico aeróbico também é muito indicado, porque o exercício produz algumas substâncias de bem-estar, e também serotonina. justamente, né? E o cuidado com a alimentação, como eu falei, e atividades de lazer. Alguns estudos mostram que atividades de voluntariado, trabalho voluntariado também favorecem bastante. Teve um estudo britânico uma vez, muito interessante, saiu num jornal de grande circulação, falando de uma área do nosso cérebro que se sente recompensada quando a gente ajuda as pessoas. Isso mesmo. Então, isso muito mesmo. Interessante a gente falar. Uma última pergunta da Gislaine Oliveira, vendedora. Os motivos da depressão são problemas sentimentais ou é de natureza psicológica? É como eu disse, é multifatorial, né? Não dá para a gente dividir sentimentos e questões psicológicas, porque os sentimentos estão dentro da dinâmica psicológica. A forma como a pessoa vai lidar com a frustração, vai lidar com a perda, vai lidar com as situações que podem ter maior ou menor impacto na vida daquela pessoa, né? Por isso que a gente não pode dizer que uma situação específica, por exemplo, catástrofe, grandes catástrofes, as pessoas vão reagir de forma diferente. E aí a gente entra por um outro contexto. Na história de vida de cada um. Isso, que é o grau de resiliência que cada um possui perante a situação de estresse. Tá? Então, às vezes, a perda de uma pessoa amada pode ser extremamente dolorosa e vivida de uma forma depressiva, porque vem como aquela gota no copo d'água que já está cheio. E esses tipos de personalidade? Por exemplo, as personalidades, né, A, B, C, a personalidade forte, aquela pessoa que sempre está certa, outro que é mais retraído. Esses tipos de personalidade, a senhora já falou que está envolvido também na gênese da depressão, mas aí teria algum tipo de personalidade que tem maior tendência, assim, somando... Eu vou falar com você dentro de uma perspectiva de uma abordagem chamada psicologia formativa. Uma abordagem contemporânea, que é pouco conhecida, inclusive, aqui no nosso país. Mas ele diz que existe uma determinada constituição, que é uma constituição somático, corporal e emocional, que esteja mais predisposta à depressão, que é chamada de um estado... uma estrutura porosa, uma estrutura com pouca forma, com pouca disposição energética, com uma flacidez muscular. A gente vê que uma pessoa deprimida tende a ter uma postura mais caída, mais cedendo à gravidade. Então, as pessoas, digamos assim, mais retraídas, menos extrovertidas, que seria da personalidade dela, teria mais tendência? Não tem nada a ver? Não podemos dizer isso, Ou uma outra pessoa, por exemplo, um diretor de uma empresa, que é o cara que sempre está certo, que é o que assedia os seus empregados, ele também teria mais tendência, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Porque Nós não quando a gente tocou, porque a gente associar. tocou no tema, quando a gente falou que era a personalidade, né, o ambiente, a genética e aspectos biológicos. Aí eu queria falar um pouco mais da personalidade. Tá. Não podemos definir traços de personalidades que estejam mais suscetíveis à depressão. Mas o que a gente pode dizer é que a pessoa, como ela funciona, ela vai caracterizar a forma como ela vai lidar com o estímulo estressor. Às vezes, o estresse vem com uma forma desafiadora e a pessoa vai lidar com o objetivo de poder ultrapassar e melhorar e crescer estimular. Com aquilo. Isso. Algumas pessoas vão lidar com o estresse de uma forma a ceder facilmente, né? Ou então, dependendo da intensidade desse estresse ou do tempo desse estresse, essas pessoas vão reagir com mais ou menos depressão. É o exemplo que eu dei justamente das situações de catástrofe, né? A gente tem uma pergunta final, que é para reflexão. Eu queria saber, na opinião da senhora, professora, qual seria o desafio da população em geral hoje em relação à depressão? Vencer o preconceito e o medo do diagnóstico. É muito importante que as pessoas não tenham um preconceito de procurar o psiquiatra e o psicólogo clínico. É muito importante reconhecer que é uma doença que tem tratamento, que pode ser tratada e pode obter resultados muito positivos com o tratamento. Né? Não é sinônimo de loucura, não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de fragilidade, é uma doença.
e que precisa ser tratado, como a hipertensão. É um estado mórbido, tipo, você tá com uma doença. A hipertensão, como diabetes, como câncer, enfim, é uma doença. Só que ela pode ser uma mina de outras doenças, né? Sim, certamente. Por isso que é muito mais perigoso. Então, assim, acredito que essa parte do desafio, né, seria mais o reconhecimento mesmo. Mas como que a pessoa pode reconhecer? Através dos sintomas que a senhora falou no início. Sim. Vamos lá. Então, os sintomas mais comuns é o humor deprimido, triste, uma tristeza e uma angústia muito profunda, falta de concentração, a perda da energia e da vitalidade de desenvolver as tarefas do dia a dia, a falta do prazer nas situações, né, que antes eram agradáveis, né, alterações de peso, para mais ou para menos, alterações de sono. O padrão alimentar também. O padrão alimentar tem um componente. E a permanência desses sintomas, uma outra coisa também, a lentidão no comportamento, nos movimentos, a lentidão no falar. Que não confundir com preguiça, como a senhora falou. Que não é preguiça, não é fraqueza, não é falta de força de vontade. Não tem nada a ver. Tá? Então, pessoal, para vocês que estão assistindo a gente, se tiver com algum desses sintomas, não se esqueçam, procure um profissional de saúde. Então, nós agradecemos aqui, em nome de toda a equipe, a professora doutora Iracema Teixeira, a participação no nosso programa Espaço Aberto para a Saúde, e até o nosso próximo programa.